A marcha da insensatez, a elite manipuladora e o terror ao povo brasileiro. Sinto, logo existo. Nesse navegar de sentido, me remeto à ágora, o espaço grego de participação política e do debate, o território da liberdade, da resistência, do trabalho e do lazer. Tem um certo viés para o olhar do fluxo urbano. Este é o melhor lugar do mundo para conhecer os elementos da mineiridade. É da Praça 7, no centro de Belo Horizonte, que lanço meu olhar para o mundo. Aqui tem de tudo e todos. Aqui se revela a beleza mais exuberante e a pobreza mais vexatória para uma sociedade. Caminhando rumo ao quarteirão dos movimentos sociais e políticos, tomado pelo arrebatamento da liberdade, sonho todos os dias com a emancipação do povo brasileiro. Parece delírio a ideia de justiça social, igualdade e solidariedade entre homens e mulheres de boa vontade. Num lampejo de lucidez, abriu-se um clarão na minha alma. Numa espécie de insight, num despertar da consciência, reflito sobre o aprisionamento dessa nação tão bela. Deparei com a ferocidade brutal sobre nossos algozeres forjados pelo lado obscuro, demoníaco da natureza humana, que perpassa pela vaidade, ambição, perversão e ignorância moral. Despertei para o óbvio, uma repressão mantida na doutrina do quanto pior, melhor para tiranos e fanáticos. Transbordou de dentro, lá no fundo, uma revolta. O escárnio predomina quando penso que existem grupos terroristas no Brasil. Parece uma fantasia delirante, mas os fatos e notícias revelam essa dura realidade. Estas bestas sociais, todos os dias, estão de plantão a infernizar nossa esperança. Estes terroristas estão dissimulando no cotidiano das cidades, repartições públicas, prédios das organizações e toda a sociedade. Seus tentáculos e células são numerosos. Está demasiadamente infiltrado no Estado e nos negócios privados. Precisei parar e assentar na escadaria da rua Rio de Janeiro, ao lado do antigo Banco da Lavourinha, da Papelaria Rex, palco de manifestações dos movimentos sociais. Senti um misto de revolta e vergonha. Uma voz gritou dentro de mim. Existem 5 grupos terroristas atacando o povo brasileiro. O espanto foi grande quando despertei para essa tal real situação. Diariamente são lançadas bombas sobre a nação, num gesto de atentado à cidadania e à república. Os terroristas daqui são todos sofisticados, invisíveis e cínicos. Destroem pessoas do bem, suas famílias e a esperança dos adultos e jovens. O primeiro grupo são os de colarinho de seda, abotoadura de ouro e terno italiano. Esses são os corruptos e corruptores que roubam o dinheiro do povo brasileiro. É uma associação do político corrupto às construtoras, organizações, empresas sem comprometimento social. Esta gente é péssima para ficar à frente aos destinos do país. Trata-se de gente gananciosa e mesquinha, sem o mínimo de decência. O segundo grupo de terroristas são os matadores de pessoas éticas, defensores da vida e da natureza. Este grupo não suporta a retidão, a honradez e o trabalho digno. De imediato, lembro-me de alguns casos emblemáticos, mas existem centenas de episódios. O mais recente é o assassinato da juíza da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, Patrícia Scioli. Ela liderava principalmente no combate a milícias, grupos de extermínio e máfia de vans. Juíza rigorosa no julgamento de autos de resistência, registros de mortes em confrontos com a polícia e considerada linha dura com os maus policiais. Matar uma juíza com 21 tiros é um atentado terrorista à democracia. Outro caso é o brutal assassinato de Irmã Dorothy, executada por pistoleiros de aluguel com 6 tiros a queima-roupa em Anapu, sul do Pará. Sua morte veio somar-se aos mais de 1.300 assassinatos
no campo, registrados pela Comissão Pastoral da Terra, vítimas da barbárie que há séculos caracteriza as relações agrárias no Brasil. Tem ainda o triste caso do assassinato de Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes, no dia 22 de dezembro de 1988. Homem forte, foi seringueiro, sindicalista e ativista ambiental brasileiro. Lutou contra a extração madeireira e a expansão dos pastos na Amazônia. Fundou um sindicato de seringueiros na tentativa de preservar a profissão e a floresta tropical. Chico Mendes teve um papel importante na fundação do Conselho Nacional dos Seringueiros e na formulação da proposta das reservas extrativistas para os seringueiros. O jornalista Tim Lopes também foi vítima de um grupo de terroristas matadores. Brutalmente capturado, ele preso por traficantes, espancado e queimado. Esses tipos de terroristas são como bestas cruéis que atacam a sociedade sem piedade. Já o terceiro grupo de terrorista é formado pelos barões da droga. Estes levam ao fundo do poço os viciados e suas famílias. Provocam assassinatos, escravizam jovens da favela e das classes média e alta. Trata-se de uma organização multinacional bilionária. Difícil vencê-la apenas com armas. Os Estados Unidos já perceberam que os ataques frontais são ineficientes e que é necessário reprimir o tráfico de drogas e conscientizar a juventude dos males causados pelo vício. Será que liberalizar o uso de algumas drogas poderá minimizar essa tragédia? Não sei a resposta. Tenho muitas dúvidas. O quarto grupo terrorista é formado pelos banqueiros, que sangram cidadãos e orçamentos públicos com as maiores taxas de juros do mundo. Escravizar através da dívida e da dependência financeira é uma forma de manter a dominação. A quinta leva de terroristas é composta pelo que eu chamaria de homens fundamentalistas. Não diria que são adeptos ao terror, mas têm pensamentos muito parecidos aos terroristas. Estou me referindo às seitas de grupamentos filosóficos, teológicos e científicos, que professam apenas um único pensamento, liturgia ou doutrina sectária. Eles castram e impedem a liberdade de pensamento e consciência. Tudo isso veio à minha mente como um soco, um tapa no rosto. A única forma de aliviar é falar sobre o assunto, que nasceu quando vi um jovem drogado, deitado na Praça 7. De onde vêm esses terroristas para desgraçar a vida do povo brasileiro? Quem treina e administra essa gentalha? Como podemos enfrentar esta gangue de bandidos terríveis que impedem a República de avançar? Abaixo aos terroristas do povo brasileiro. Autor, Antônio Galvão. Apresentação, Deiriane Caterini. Livro, Prosa, Crônica e Afeto.